pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcelo, mais conhecido como Marcelinho. E hoje eu trouxe um novo assunto da área de matemática. Interessante, mas bem fácil de se estudar, tá? Esse assunto é a potência. A potência é uma operação matemática básica, que tem uma base e um expoente, certo? Aqui é a base. E aqui temos o expoente. A base é o número que vai ser multiplicado, certo? Por si mesmo. E o expoente é o número de vezes que a base é multiplicada por si mesma, certo? Então, por exemplo, a potência 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui 3 vezes, certo? Aqui nós também podemos falar 2 elevado ao cubo, certo? Quando o número é elevado ao quadrado ou ao cubo, certo? Quando o número é elevado a 2, a gente fala o número, certo? Ao quadrado. E quando é elevado a 3, a gente também pode falar o número elevado ao cubo, certo? Tá. Certo. Agora, se for no caso de A elevado a M, dois números desconhecidos diferentes, tá? Então vai ser A elevado a M. Ó, vai ser a mesma coisa daqui, ó. Vai ser A vezes A vezes A, 3 pontos, vezes A. Isso aqui, M vezes, certo? Agora, se for no caso de A elevado a 578 sobre A elevado a 575, digamos que A seja 2 também. Aí fica difícil de calcular, né? Imagina você calcular 2 elevado a 578, aí depois dividir por 2 elevado a 575. Aí fica difícil, né? Então, por isso que a gente vai ver as propriedades da potência, que é um assunto muito importante da potência e que cai muito em provas, certo? Agora vamos para as propriedades. A seguir, temos as 16 principais propriedades da potenciação. A primeira é a multiplicação de potências com as bases iguais. As bases iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar a base e somar os expoentes. Um exemplo disso é 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Vai ser igual a 2 à quinta, certo? Agora, a divisão de potências com as bases. A divisão de potência com as bases iguais, certo? A gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. M menos N. Um exemplo disso é 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. Vai ser 2 ao cubo, certo? Tá. Agora, a potenciação de potenciação, certo? A gente vai pegar a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, 2 ao cubo elevado ao quadrado vai ser igual
a 2 à sexta, certo? Tá. Aqui o quadro, certo? Por enquanto. E agora, a base com o expoente de potenciação, certo? Primeiro, a gente vai resolver isso aqui, certo? Então, quando a gente resolver isso aqui, a gente vai deixar o resultado como expoente e a base normal, certo? Então, fica, nesse caso, A. Aí aqui fica M vezes M N vezes, certo? Tá. Então, um exemplo, a gente tem 2 ao quadrado ao cubo. Vai ser igual a 2 à oitava, certo? Tá. Agora A elevado a menos 1 vai ser 1 sobre A, certo? A gente vai inverter a fração, porque o A, como é A sobre 1, né? Aí quando inverte fica 1 sobre A, certo? Então, por exemplo, a gente tem 8 elevado a menos 1. Vai ser 1 sobre 8, certo? A elevado a menos M vai ser 1 elevado a M sobre A elevado a M. 1 elevado a M é a mesma coisa que 1, certo? Então, se botar só 1, tá correto. Porque a gente vai ver mais adiante que 1 elevado a M é a mesma coisa que 1, certo? Tá. Então, por exemplo, a gente tem 2 elevado a menos 2, por exemplo. Vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Que é 4. Então, aqui a gente tem a potenciação de produto, certo? Tá, aqui nessa parte, a gente vai pegar cada fator e elevar ao expoente, certo? Ou também a gente pode calcular essa multiplicação e depois elevar, certo? A gente tem A elevado a M vezes B elevado a M, certo? Um exemplo disso é 2 vezes 3 elevado a 5, certo? Que é a mesma coisa que 6 elevado a 5, certo? A gente também pode fazer isso, certo? Tá. Então, o 0 elevado a M. O 0 elevado a qualquer número vai ser sempre 0, certo? Isso é 0. Por exemplo, o 0 elevado a 10 vai ser 0, certo? Tá. A sobre B elevado a M é a mesma coisa que A elevado a M sobre B elevado a M. Ou a gente pode primeiro dividir, né, e depois elevar o expoente. Então, por exemplo, a gente tem 6 sobre 2 elevado a 2. Vai ser a mesma coisa que 6 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, certo? E aqui, o que a gente vai fazer? Como tá negativo, certo? A gente vai primeiro inverter. Fica B sobre A. Agora a gente vai aplicar o expoente. M. Aqui M. Certo? Ou a gente pode primeiro dividir e levar a menos M. Certo? O exemplo disso é 8 sobre 4 elevado a
4, vamos botar aqui 4 sobre 8, certo? Elevado a menos 2, fica igual a 8 sobre 4. Aplica o expoente, né? 8 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, certo? Tá, aí aqui é sobre radiciação, um assunto que a gente vai aprender depois, certo? Então, eu já vou dando logo um spoiler, certo? Tá, a gente tem a raiz, certo? Raiz n de a elevado a m. O que a gente faz? A gente pega a base, certo? E o expoente vai ser o expoente da base, certo? M sobre a raiz, sobre o número da raiz, n, certo? Um exemplo disso é raiz quadrada, certo? Quando não tem nada aqui, é porque tem o 2, certo, gente? É a raiz quadrada. Tá. De 3 elevado à quarta, certo? Vai ser o quê? Vai ser 3 elevado a 4 sobre 2, que vai ser igual a 3 ao quadrado, certo? Agora, 1 elevado a m, como é que a gente faz isso? A gente tem que todo número, a gente tem que 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1, certo? Então aqui é 1. Por exemplo, 1 elevado a 278, por exemplo, vai ser 1, certo? A elevado a 1 vai ser o quê? A elevado a 1, qualquer número elevado a 1 vai ser igual ao próprio número, certo? Então aqui vai ser a. Por exemplo, aqui a gente tem 289 elevado a 1. Vai ser igual a 289, certo? Tá. E agora a elevado a 0, como é que a gente faz? Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1, certo? Mas aí vocês me perguntam, por que isso? Olha, é porque a elevado a 0 é a mesma coisa que a elevado a 1 menos 1, certo? Que é a mesma coisa que a elevado a 1 vezes a elevado a menos 1, certo? Então fica a sobre 1 vezes a vezes 1 vezes 1, né? Sobre a. Então aqui o que a gente pode fazer? A gente pode cortar aqui, né? Fica igual a 1, certo? Por isso, entenderam? Aqui a gente tem o exemplo, 2 elevado a 0 vai ser igual a 1, certo? Tá. Agora a gente tem menos a, incluído no parênteses, certo? Tudo aqui elevado a m, sendo que m é um número ímpar. O resultado vai ser sempre menos, certo? A elevado a m. Agora, o menos a, tudo incluído, certo? Elevado a m, sendo que m é um número par. Vai ser sempre mais a elevado a m. Aqui temos um exemplo de cada um. Tá, aqui do primeiro a gente tem menos 3, certo? Tudo incluído, elevado ao cubo. Vai ser igual a menos 27, certo? E agora, desse aqui, a gente tem menos 3, tudo no conjunto, né? Elevado ao quadrado, vai ser igual a 9, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva,
deixe o seu joinha e ative as notificações aqui do canal, certo? Pra você não perder nenhum conteúdo. Certo, gente? Então, lembre-se, curiosidade e conhecimento leva a gente longe. Tchau!